Nesta manhã de domingo, quando celebramos o 21º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: e por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrando o 8º dia da novena em honra a Santa Mônica, que traz hoje o tema A Esperança na Dor, celebrando este 21º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz esta bela página do Evangelho de São João. Por um lado, os discípulos vão tomando consciência das exigências do seguimento ao reino. Esta palavra é muito interessante porque é motivo para cada um de nós, no dia de hoje, podermos também refletir e pensar se estas palavras dirigidas aos discípulos não seria também para cada um de nós no dia de hoje? A partir do momento que Jesus vai ensinando e revelando o plano de Deus na vida dos homens, muitos desistiram de seguir Jesus porque achava esta palavra, esse seguimento duros demais. Porque Jesus, aos poucos, foi se revelando quem ele era, o verdadeiro Filho de Deus. E com as palavras de Jesus, eles começaram a murmurar, dizendo que quem poderia segui-lo, que essas palavras eram duras demais. Queridos ouvintes, Jesus não veio para dar um jeitinho brasileiro. Jesus veio para apresentar o seu projeto. E aqueles que se dispõem a seguir Jesus, que põem a mão no arado, como diz em outra passagem, não deve olhar para trás. Ah, mas como tem discípulos de Jesus até hoje que continuam fazendo a mesma coisa,
continuam murmurando, continuam dizendo que seguir Jesus é muito difícil e que poderia, quem sabe, estar com um pé lá, outro cá. Seguir Jesus no sentido de que poderia participar das missas dominicais, ou quem sabe quem participa da associação poder aparecer ali de vez em quando, mas com Jesus não é assim. Jesus não passa a mão na cabeça no sentido de dar esse jeitinho. O projeto de Jesus, quem se dispõe a abraçá-lo, deve abraçá-lo por completo. Não queiramos aqui seguir Jesus só para participar da glória da ressurreição. Quem se dispõe a seguir Jesus precisa acompanhar os passos de Jesus também na sua paixão e morte. Participa também na ressurreição, mas precisa ser o pacote completo. Mãe Mônica, que vai de vez em quando, ou só que tem o título de Mãe Mônica, não adianta. Ou abraça o compromisso de rezar pelos seus filhos e pelos filhos das outras 6 mães do seu grupo, ou faça como Jesus. Esta pergunta de Jesus aos discípulos, queridos ouvintes, é especialmente para cada um de nós. Cada um de nós. As palavras que vos falei são espírito e vida, diz Jesus. Mas alguns não creem, ou muitos ficam tentando acreditar em muitas coisas, em muitas pessoas, acreditar em muitas coisas e acaba não acreditando em nada. Precisamos acreditar em Jesus. É Ele que tem palavras. As palavras que Ele diz são palavras de espírito e vida. A partir daquele momento, muitos voltaram atrás e não andavam mais com eles. Então vamos para o versículo 67 desta página do Evangelho, que é especialmente para cada um de nós. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Esta pergunta é muito importante no dia de hoje para cada um de nós. Para você que está aí com um pé lá e outro cá, você precisa decidir. Servir a Deus não pode ser do nosso jeito, não pode ser daquele jeitinho brasileiro meia boca. Não, servir Jesus precisa abraçar a causa. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Então, queridos ouvintes, vamos pensar também no versículo seguinte, quando Pedro faz esta bonita profissão de fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. É preciso tomar essa consciência e saber que é Ele, Jesus, que tem esta palavra de vida eterna. Ou poderíamos pensar também nesta primeira leitura deste domingo do livro de Josué, quando o povo também murmurava, quando o povo também ficava querendo um jeitinho para seguir a Deus. Então Josué falou ao povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem ireis servir. Nós precisamos também destas palavras de Josué da primeira leitura. A quem nós estamos servindo? Nós precisamos escolher. Mas vamos também pensar como Josué, que disse: quanto a mim e a minha família,
nós serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada, que o Senhor nos ajude a escolher o seu projeto de vida, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça para que saibamos escolher a Jesus que tem palavras de vida eterna, que saibamos pensar e acreditar nesse Deus que se faz presente na nossa vida e, como Josué, revelar também a quem ele queria servir, revelar ao povo: quanto a mim, a minha família, nós serviremos ao Senhor. Que Santa Mônica interceda por cada um de nós neste 8º dia da nossa novena, intercedendo por cada um de nós, e que mesmo na dor, que não percamos a esperança, mesmo nas dificuldades, não percamos a esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.